Olá! Neste vídeo falaremos sobre o método de sequência mínima. O método de sequência mínima é um método também utilizado para resolver circuitos eletrohidráulicos ou eletropneumáticos, tendo uma sequência de regras que devem ser seguidas, para poder a gente conseguir fazer o projeto desse circuito elétrico, para o acionamento do nosso circuito. Bom, assim como no método de sequência máxima que nós vimos, eu tenho então o uso de válvulas memória, tá? Com acionamento por duplo solenoide, solenoide dos dois lados, ok? E mas nós temos algumas condições diferentes. A primeira delas é que nós teríamos que fazer uma análise da sequência de funcionamento, tá? Então, como que isso a gente vai fazer? Da mesma forma que o método cascata, nós também vamos dividir a nossa sequência de funcionamento de forma que eu não posso ter um cilindro avançando e retornando no mesmo grupo, ou seja, nós vamos dividir a sequência em grupos. Bom, a gente já viu isso, A gente sabe, por exemplo, que aqui é um local onde eu teria uma divisão de grupos, certo? Então aqui eu teria meu grupo 1, onde no grupo 1 eu teria o avanço e depois o avanço do cilindro A e depois o avanço do cilindro B, e o grupo 2, onde eu vou ter a primeira tarefa, o retorno do cilindro B e depois o retorno do cilindro A, Então eu tenho dois grupos aqui. Muito bem. E como que a gente vai trabalhar com esses grupos aqui? Esses grupos eles vão ser linhas auxiliares no nosso circuito. Essas linhas a gente vai construir da mesma forma que a gente construiu lá no circuito cascata, A gente vai ter que uma linha, só que agora tem que ser uma linha elétrica, então eu não posso usar um manômetro aqui, eu teria que usar chaves, certo? Então aqui a gente vai ter uma linha criada da mesma forma que nós fizemos lá. Vamos colocar aqui um número para essa linha, que vai ser o número 1. Bom, eu vou copiar essa linha e aqui vai ser o grupo 2. Bom, tendo esses dois grupos, a gente vai começar a trabalhar o nosso circuito. Bom, a primeira tarefa do nosso circuito vai ser avançar o cilindro A, e isso em relação ao grupo 1. Ok? É claro que um relé, ele vai ser responsável por habilitar um grupo e outro grupo. Como que a gente vai fazer isso? Então é assim, o grupo 1 vai ser o primeiro a ser habilitado, e é claro que eu vou desabilitar o outro grupo, tá? Como que eu vou fazer isso? Ora, para habilitar um grupo, é simples, Eu vou usar uma chave normalmente aberta, certo? Eu vou ligá-la aqui no meu circuito e aqui no meu grupo. Essa chave, eu vou chamá-la de K1. Essa chave normalmente fechada, então, ela vai fazer com que, quando o K1 for energizado, eu tenha energia aqui, é claro, dependendo do circuito que eu vou desenhar aqui embaixo, Bom, da mesma forma, eu vou desabilitar o grupo 2, usando uma chave normalmente fechada. Eu vou ligá-la ao grupo 2 aqui, e aqui ao meu barramento de 24 volts. Aqui vai ser K1, ok? Desta forma. Bom, eu vou precisar de um selo também aqui. Então aqui vou usar um selo, vou chamar de K1. Aqui, dessa forma. Muito bem. Então vamos lá. Quando eu apertar o Start e eu tiver uma condição de início aqui, eu vou energizar K1. K1 vai ficar energizado, ele vai habilitar
a energia no grupo 1, porque ele vai fechar essa chave e vai abrir essa aqui, né, desligando qualquer componente que seja ligado no grupo 2. Tá? Bom, qual é a minha condição de início aqui? A condição de início é a última tarefa do meu circuito, que no caso aqui é fazer com que A retorne. A retornando, ele vai estar em cima da chave S1, então aqui vai ser minha chave S1, minha condição de início. Tá? É claro que ele vai aparecer fechado aqui no FluidSim, porque é uma nomenclatura e uma forma do FluidSim representar isso, né? Uma representação do FluidSim. Bom, a primeira tarefa ao apertar o Start, então, é avançar o cilindro A. Quem faz isso? Y1, quando energizado, muda a posição dessa válvula direcional, que por sua vez avança o cilindro A. Então eu vou precisar de uma válvula solenoide, que vai ser Y1, ok? Ela vai estar ligada ao grupo 1, dessa forma, certo? E é claro, eu preciso ligá-la ao barramento aqui também. Então, percebam, quando eu apertar o Start, eu vou energizar K1, que fecha essa chave, abre essa daqui, e fechando essa chave, eu passo corrente pela minha solenoide Y1, então eu vou avançar o cilindro A. Né? O cilindro A, ele vai bater em S2 aqui. S2 vai fazer o quê? Ora, S2 vai fazer com que eu avance o cilindro B. Então, o cilindro B, ele é avançado pela minha solenoide Y3. Y3. Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter que energizar Y3. Agora, qual é o grupo que está energizado no momento? Ora, o grupo que tem condições de ter energia é o grupo 1, porque o 2 está desligado aqui, certo? Ora, mas eu não posso simplesmente ligar isso daqui, porque o cilindro A e o cilindro B vão avançar ao mesmo tempo, né? Eu quero que isso ocorra primeiro com A e depois com B. Por quê? Porque é assim que tem a sequência que foi dada no nosso circuito. Então, para isso, como que eu garanto? Quando o A bater em S2, aí sim ele pode permitir que o B avance. Então, vamos colocar uma chave aqui, normalmente aberta. Tá? Vamos ligá-la ao grupo 1. E essa chave aqui vai ser a chave S2 com acionamento por rolete. Tá? Então, quando o S2 for solicitada e o grupo 1 estiver energizado, ele vai permitir que B avance. Então, agora, B avançou. Na hora que B avança, ele bate em S4. Tá? E S4 faz o quê? O S4, ele faz com que eu tenha uma mudança de grupo. Assim como no circuito cascata, né? Essa tarefa aqui, a última tarefa de um elemento de um grupo, ele não comanda a primeira tarefa do outro grupo, ele comanda a mudança de grupo. E como que eu faço para mudar o grupo aqui? Percebam, se K1 estiver energizado, eu energizo o grupo 1 e tiro energia da linha 2. Bom, para fazer com que isso inverta, eu simplesmente tenho que desligar K1, porque daí eu abro essa chave e fecho essa. Né? Bom, então o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar uma chave normalmente fechada. Tá? E essa chave normalmente fechada será a minha chave S4. Então, quando a chave S4 for solicitada, ela vai abrir essa linha e a gente não vai ter mais energia em K1, que por sua vez vai abrir essa chave e fechar essa chave aqui. Quando fecha essa chave, ela habilita o grupo 2 para ser energizado. Bom, então agora sim a gente entrou no grupo 2 e a primeira tarefa do grupo 2 é fazer com que o cilindro B retorne. Então, eu vou colocar aqui a solenoide correspondente a Y4, que é a que faz o cilindro B retornar, e vou ligá-la diretamente aqui no grupo 2. Bom, quando o cilindro B retorna, né,
ele vai bater em S3 aqui. Agora sim, ele comanda o retorno do cilindro A. Então eu vou colocar agora, finalmente aqui, a minha solenoide Y2. Ok? Então aqui Y2 e uma chave normalmente aberta, que será a minha chave S3. E aí ela não é por contato, ela é de limite, né? Ela é de rolete. Então, dessa forma. Bom, com isso então a gente tem o funcionamento do circuito, né? Vamos verificar? Então, play, vou apertar o start, o cilindro A avança, depois o B avança, o B retorna e finalmente o A. Como ficou uma coisa muito rápida, vamos usar um diagrama de estado aqui. Vamos colocar o cilindro A, o cilindro B e vamos executar aqui o nosso circuito. Para a gente conseguir enxergar, vamos colocar aqui para 2 segundos. Pronto. Então aqui a gente consegue ver o diagrama de estado, nosso circuito, usando o método sequência mínima. Percebam então que é um método mais econômico, né? Eu estou usando menos relés, na verdade eu usei um relé só. Esse relé é o responsável pela mudança dos grupos, certo? E com isso então eu consigo resolver o problema, né, que foi proposto. Bom, isso é interessante, né? A gente consegue então fazer um circuito mais econômico, tá? E quando eu tenho mais de 2 grupos, como é que fica? Bom, quando eu tiver mais de 2 grupos, eu vou apagar isso aqui. Quando eu tiver mais de 2 grupos, a coisa vai funcionar desse sentido. Eu vou ter então, vou desenhar aqui as linhas, né? Então aqui vamos imaginar que eu tenha um grupo. Então, para 2 grupos nós já vimos, né? Vamos ver agora para 3 grupos, como é que ficaria a ordem aqui, né? Então, para 3 grupos. Para 3 grupos a gente vai fazer assim. Eu vou ligar o relé K1. Tá? Ele vai ser ligado no grupo 1. Eu vou ter um relé K2 que vai ser ligado, então ele vai habilitar o grupo 2, né? Só que a gente tem que lembrar que quando eu tiver uma habilitação, eu tenho que ter uma desabilitação. Então, quando o relé K1 for acionado, ele vai habilitar o grupo 1, tá? E ele também desabilita, aqui no caso, o grupo 3. E quando o K2 for acionado, ele também desabilita o grupo 3. Ou seja, quando os dois forem acionados aqui, eu não tenho passagem de corrente no 3, né? Então, para que tenha passagem de corrente no 3, eu já tenho que ter passado pelo grupo 1 e pelo grupo 2, certo? Ora, se a gente repetir aqui essa lógica para mais grupos, por exemplo, 4 grupos,
coisa vai ficar assim. Então eu vou ter aqui fazer o desenho aqui, K1 dessa forma, habilitando o grupo 1, K2 habilitando o grupo 2, K3 habilitando o grupo 3, tá? E eu vou ter agora os 3 relés desabilitando o grupo 4. Então, desta forma, eu garanto que quando K1 for acionado, ele só vai energizar o grupo 1, né? Vai tirar a energia dos outros grupos aqui, ok? O grupo 2 só vai ser energizado por K2, o grupo 3 só vai ser energizado por K3, e os 3, né, em série aqui, eles são capazes de desabilitar o grupo 4, ou seja, qualquer um deles aqui ele desabilita o grupo 4, certo? É interessante que vocês tentem montar circuitos utilizando esse método. Ele é um método, então, que eu tenho uma economia maior de componentes, né? Porém ele exige uma atenção maior para ser resolvido. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Até mais.